Oi, gente, boa noite. Queria agradecer primeiro em nome do Instituto Bergassi e pessoalmente em meu nome, que hoje é uma honra pessoal estar aqui com a Dani, que ela é minha colega já há algum tempo. Eu vou apresentar ela para vocês, para que vocês conheçam ela também, para quem ainda não conhece. Ela é a Daniela Smith, é psicanalista lacaniana, ela tem graduação em psicologia pela USP e mestrado em psicologia também pela USP. Ela é membro da comissão de gestão e supervisora de analistas da rede clínica do Laboratório Jacques Lacan. É membro do Laço Analítico, escola de psicanálise, e ela oferece também atividades anualmente. Ela fez formação freudiana no Instituto Sede Sapiente e está em formação lacaniana permanente. Ela foi colunista e entrevistadora sobre psicanálise política no portal PsiBR, foi coautora do livro Patologias do Social, que saiu pela editora Autêntica, e do Cartas para o Futuro, editado pela Larvatus Prodeu, não sei se é assim que fala. Autora do livro A Análise Está Andando, a repetição conjunta como índice para estimular o progresso do tratamento psicanalítico, da editora Benjamin, recém-publicado, que é o livro que a Dani vai falar para a gente hoje. Seja muito bem-vinda, Dani, é um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Thaís. Como a Thaís falou, a gente é colega aí na rede clínica, estamos trabalhando junto nessa comissão aí, né, de gestão da rede clínica Jacques Lacan, que funciona lá na USP, um dos projetos que a gente tem junto ao LATESFIP, uma das coisas legais que a gente está fazendo junto aí. Então é um prazer estar aqui. E é isso, né, recém-lançado esse livro, que eu achei legal o jeito que você leu, a repetição conjunta como índice para estimular o progresso do tratamento psicanalítico. Eu gostei desse seu ato falho, Thaís, adorei. É uma... Eu vou falar um pouquinho, então, de como que foi a ideia, né, dessa pesquisa, porque foi meu mestrado, junto com o Christian Dunker, que virou livro, né, então talvez seja legal e contar um pouco de como que foi esse processo de pesquisa até virar livro. E assim, se vocês tiverem dúvida ao longo da minha explanação aqui, né, de eu contando, fiquem super à vontade para perguntar, para né, interagir aqui comigo para a gente ir conversando. E depois, se quiserem fazer pergunta depois, também tranquilo. Então, contando um pouquinho de como que foi esse processo, eu estava com... Surgiu, tudo começou com uma inquietação clínica mesmo, né? Com uma coisa que aconteceu dentro do consultório e que teve a ver com uma fala, né? De uma paciente em que ela já não está mais comigo faz tempo. Mas essa inquietação ficou comigo, né? Uma inquietação que começou com essa fala que foi assim, eu sinto que eu estou aqui, que eu venho aqui toda a sessão e que eu falo a mesma coisa eu sinto que eu estou me repetindo muito, né? Eu estava... A coisa mais esquisita de ouvir essa fala é que eu estava sentindo uma coisa muito parecida. E as sessões estavam sempre, até o sempre já revela algo, né? Estavam repetitivas, estavam com coisas sendo ditas de modo muito parecido. E isso me levou a fazer uma supervisão com o Christian e me levou a começar uma pesquisa. Eu era, nessa época, freudiana. Eu tinha feito essa formação no Sede Sapiência, né, que é um instituto bem bacana aqui de São Paulo, mas é uma formação estritamente freudiana, né? A gente leu muito pouca coisa de outros autores, é uma sólida formação freudiana, com algumas introduções de outras leituras, mas eu me considerava uma pessoa, uma analista com uma escuta freudiana. E essa sessão, né, essa sessão em que isso acontece, eu começo a pensar numa espécie de insuficiência teórica, o que é uma loucurinha minha, né? Porque assim, não, é muito complicado a gente falar em termos de insuficiência teórica, né? Acho que a gente pode até conversar um pouco sobre isso, mas é claro que isso foi para mim, né? Eu estava
com uma apreensão da teoria freudiana que eu estava achando insuficiente para aquele atendimento. Ao escutar isso, me inquietou alguma coisa da ordem da repetição, né? E eu já tinha alguma notícia, já sabia alguma coisa, né, sobre as críticas do Lacan, sobre algum modo de agir lacaniano. A gente ouve de orelhada, né, como é que é uma análise freudiana. Quando a gente se interessa pela psicanálise, a gente ouve de orelhada como é que é uma análise freudiana, como é que é uma análise lacaniana, bioniana, kleiniana. Então, winnicottiana, a gente tem alguma notícia de um fiozinho ali, né, de um modo de operar dentro de cada teoria, suas diferenças, né? E eu já me interessava um pouco, alguns colegas já estudavam Lacan, né, e falavam algumas coisas sobre o modo de condução de um tratamento, né, de direção de um tratamento clínico lacaniano. E eu tinha notícias de que o Lacan tinha introduzido modos novos, né, de agir, de manejar o caso clínico, e que tinha a ver com o corte, que tinha a ver com o ato analítico, e esse corte tinha a ver com o tempo lógico. E eu fui me interessando, né, pela teoria lacaniana. E entrei entrei no cartel, tentei formar um cartel sobre o Seminário 11, foi por onde eu comecei a ler Lacan. Eu tinha lido muito pouca coisa antes. Quando eu peguei firme mesmo foi nessa tentativa de formar um cartel, que quem já tentou sabe, né, que às vezes não dá certo, às vezes não forma, dissolve antes de virar qualquer coisa, né? Renata também tá assim, as coisas não funcionam assim de pronto, né? Mas esse cartel esse não cartel, esse cartel que se dissolveu antes de virar cartel, me serviu muito para essas colegas com quem eu tentei fazer esse cartel, são colegas muito próximas, assim, e que a Natália Areias, a Viviana Venosa, que me incentivaram muito a estudar mais Lacan, sempre me instigaram muito com as colocações delas sobre a teoria lacaniana, então eram amigas com quem eu conseguia, então, a partir dali, ter interesse em estudar mais Lacan. E aí eu fui ler, né, sobre essa coisa da repetição dentro do Seminário 11, é interessantíssimo, né, porque ele fala dos 4 conceitos fundamentais, e tem essa parte da repetição em que ele faz uma diferenciação, né, da TK e do automaton, a repetição, então, que é uma de ordem mais corriqueira, e a repetição que é da ordem do traumático, o que insiste. E eu fui começando a elaborar uma espécie de projeto de pesquisa e fui mostrar para o Christian. O projeto de pesquisa primeiro chamava o conceito de repetição de Freud a Lacan. Me interessei pela repetição. E o Christian falou assim, eu não oriento monografia, você vai ter que melhorar isso aí. E aí, bom, então tá bom, né? Já que eu quero fazer alguma pesquisa assim com ele, eu fui recortar melhor essa história, entender melhor do que eu queria falar, para não ser um estudo muito monográfico, né? Uma coisa muito, um conceito, né? Explicar um conceito no mestrado. Então, foi surgindo a ideia de entrevistar psicanalistas. Já tinha trabalhado, né, num projeto que me interessou muito, em que eu e outras amigas, a gente entrevistava psicanalistas sobre psicanálise política. E foi uma ocasião em que eu entrevistei o Christian também, né? Então ele virou para mim e falou: você não gosta de entrevistar pessoas? Por que você não entrevista alguns analistas? Eu adorei a ideia. E começou assim a pesquisa. Eu fui escutar alguns analistas sobre o que eles sentiam quando eles se deparavam com essa coisa de, nossa, acho que está repetido, acho que o que a pessoa está me falando aqui, eu estou escutando sempre a mesma coisa, como se a repetição fosse do mesmo, né? Essa escuta que dá uma sensação de mesmice. Eu queria escutar, então,
alguns analistas dizendo sobre essa sensação de mesmice na hora de um atendimento, né, no decorrer de um atendimento. E entrevistando essas pessoas, eu fui escutando coisas muito interessantes, assim, já dentro do mestrado, né, já iniciando a pesquisa, eu fui escutando coisas como assim: olha, você sabe que os casos em que eu tenho essa sensação de que a sessão é sempre igual, de que a pessoa está falando a mesma coisa, acaba acontecendo que são os casos que eu deixo de supervisionar, eu esqueço de supervisionar. Foi uma das coisas mais marcantes que eu escutei, né, nas entrevistas que eu fiz. E aí isso me levou, né, a pensar nesse efeito que o analista acaba sofrendo, né, tendo um efeito que eu fui chamar então, né, de repetição conjunta, que é esse efeito quase alienante, né, disso que acontece na sessão analítica, que é a demanda, que é um empuxo, né, da fala, que é a dificuldade que o analista tem de escutar o diferente naquilo que está sendo dito com a mesma palavra, às vezes com a mesma expressão, de sintonizar aquela sintonia fina, né, de tom de voz, de o que foi ligado com o quê, para poder ouvir o diferente. Então, isso ficou mais patente para mim ao longo da pesquisa, né, que era disso que eu queria falar. Então, ao escutar esses analistas, né, nessas entrevistas, foi ficando mais claro para mim que não era uma dificuldade só minha, e que não necessariamente isso estava como uma dificuldade por eu ser freudiana antes, né? Porque é uma dificuldade que todas as linhas teóricas têm. É uma escuta em que você vai escutar a pessoa, ela, pelo caráter estrutural do significante, da própria fala, a estrutura da fala, vai haver uma sensação de repetição em qualquer linha teórica, né? Só que o que a gente faz com isso na hora do manejo clínico era a minha inquietação clínica, assim. Então, tudo começou com essa questão que foi uma dificuldade, assim, né, no manejo. E ao longo dessa pesquisa, eu fui ler, então, a Colette Soler, no seminário dela, em que ela fala sobre repetição. Tem um livro da Dominique Fingerman também, que ela fala, que ela até comenta esse seminário da Colette Soler, e ela chama de Paradoxos da Repetição, a Dominique Fingerman, uma coletânea de artigos muito interessantes também sobre a repetição. E teve alguns textos que ficaram mais marcados para mim, né? Então, esses dois foram dois textos bem marcados, além do seminário 11, né, que é especificamente sobre a repetição, né, um dos conceitos fundamentais. Então, essa pesquisa, e o curioso é que, assim, para a gente falar de uma repetição em que a gente chame ela de repetição conjunta, que foi o que eu escolhi, né, nomear no mestrado, eu tive que entender um pouco como é que eu poderia falar disso em termos. Porque, assim, né, essa ideia de tirar um índice para estimar o progresso do tratamento, só de falar de progresso já é meio. Como assim progresso? Que palavra é essa? Né? É complicadíssimo a escolha dessa palavra no meio dessa pesquisa, porque quando a gente pensa, né, corriqueiramente a gente fala, né, entre colegas, então, puta, não está andando esse tratamento dessa pessoa, né, não está andando. Quando a gente vai procurar uma supervisão, quando a gente lembra de supervisionar, que é a questão que eu estava falando agora, né, que às vezes a pessoa esquece de tão forte que é esse empuxo, né, de desinteresse que acaba acontecendo, né, desse efeito de repetição, a gente acaba precisando, então, olhar para uma coisa que é o que informa a gente que a gente está analisando. O que informa a gente que
que a gente está na direção do tratamento. Porque não é só porque o Lacan disse que o analista é quem dirige o tratamento, que eu só preciso, então, aceitar que é o analista que dirige o tratamento. Eu concordo com isso. Se tem algo que a pessoa que procura um analista já tem suas resistências, a pessoa que procura um analista já não sabe muito bem o que fazer consigo mesmo. Se está na mão dessa pessoa dirigir o tratamento, a coisa fica muito complicada, né? Tem algo que o analista tem que fazer, que é da ordem do ato, e que é da ordem do corte, e que se ele não fizer, o problema que se instala é que uma análise passa a poder ficar de fato infinita, né? Análise que não tem fim. Então, eu comecei a me deparar com essas outras conceituações, né, com essas outras questões muito próprias da análise, que tem a ver com o fim de análise, que tem a ver com o desejo de analista. Então, acabaram acontecendo intersecções, né, conceituais, que eu acho que foram muito centrais, assim, para eu começar, então, a poder me autorizar e poder migrar para uma análise que, então, vai se chamar lacaniana, né? E me dizer, então, analista lacaniana, ao modo em que eu pude me apropriar melhor disso que vai ser chamado, então, de corte, de ato analítico, né? O que foi, o que é fazer isso. Só que para isso eu tive que estudar muita coisa, né? E não é só um estudo teórico, né? Eu comecei também uma análise, uma supervisão lacanianas, então, né? Então, e teve uns atravessamentos aí, né? Muito louco, né? Porque o meu analista que eu escolhi na época era o Elson Barbato, e ele faleceu um tempo depois, né? Então, teve também esse atravessamento, né? A vontade de fazer análise, finalmente parecia estar escolhendo uma analista, que minha questão de análise tinha a ver com isso, né? Escolha do analista, porque eu era encaminhada para uma outra pessoa quando eu escolhia o analista, então teve essa particularidade no meu processo, percurso analítico. E quando eu tinha escolhido o meu analista, ele morre. Então, teve isso também no meio, né, de tudo, mas é uma informação bem lateral essa. Mas essa apropriação, né, dos conceitos, por que eu escolhi o Elson? Por que eu estou falando disso? Porque ele também tinha uma pegada de estudar lógica dentro da psicanálise lacaniana. Então me interessava esse rolê aí, né, de entender o percurso de uma análise a partir dos tempos lógicos, de entender como que, tem uma frase da Dominique, numa fala dela no meio da pandemia, em que ela diz, mas deve ter em algum texto dela, porque a gente não fala coisas que, a gente se repete, né? A gente fala coisas que a gente já escreveu, a gente fala coisas que a gente já pensou e teve em outros lugares, deve ter em algum lugar. Ela dizendo, uma análise que tem fim é uma análise lacaniana. E aquilo me pegou, me fisgou, porque tinha a ver com o que eu estava pensando e com o que eu estava estudando. A minha hipótese era essa, putz, me parece que se eu continuar com uma condução desse caso clínico, em que eu fico sentindo isso, que está tudo muito repetitivo e que isso não vai ter fim, né? Que se eu ficar esperando essa pessoa mudar o jeito de falar ou mudar alguma coisa, isso não vai ter fim. Então, teve muito a ver com estudar lógica, tempo lógico, como que se chega em fim de análise, esse como que é atravessado por mil coisas, né, que a gente pode, enfim, conversar um pouco aqui hoje. Mas depois de fazer, então, né, essas entrevistas e me deparar com essa questão, eu resolvi chamar de repetição conjunta, né? Isso que acontece, que é uma espécie de efeito que,
que acontece com o analista, e com o analisante, em que a repetição parece não poder ser outra coisa senão repetição, em que acontece algo conjuntamente, e não é possível, às vezes, perceber isso. E não é possível, às vezes, dizer que a análise está indo para algum lugar quando acontece isso. Então, tem a ver com algumas coisas, né? Quando o analista, sem perceber, começa a responder muita demanda do analisante, tem a ver com uma posição um pouco que o analista não consegue cortar a sessão, tem a ver com esse esquecimento de supervisionar, tem a ver com entrar muito quase que na fantasia, né, do virar mais um na sequência de pessoas, da transferência daquela pessoa, né, então tem a ver com não poder ocupar nem o discurso nem a posição analítica, né, tem a ver com algo por aí. Só que é muito louco pensar nisso, porque assim, que análise em que o analista consegue ficar o tempo todo ocupando o lugar de discurso analítico, posição, né, de semblante de objeto A. Tem uma frase que eu gosto muito, né, na Laurence Bataille, no Umbigo do Sonho, que é sobre o desejo de analista, o desejo de ser analista, em que ela fala uma pitada do desejo de ser analista vai estar dentro de qualquer análise, onde a gente poderia falar, né, só deveria ter desejo de analista ali, né, para conduzir uma análise. Só que uma pitada de outras coisas que são da ordem da pessoa, do analista, vão estar ali, né, em alguma medida, alguma pitada disso. Só que é muito legal quando aparecem essas falas, porque, por exemplo, no seminário 11 no Lacan tem uma fala assim, é, é claro que não vou duvidar que um analista de vez em quando queira tomar o analisando nos braços ou jogá-lo pela janela. Eu até duvidaria quem não sinta isso, mas é bom que aconteça pouco. Sempre tem alguma menção do não é para ficar acontecendo muito isso daí. Então isso vai dando alguma notícia de algum índice para a gente, né, prestar atenção, para direção de tratamento, a gente está atento a certas coisas, né, para não deixar acontecer demais a intromissão do nosso sujeito ali, né, a gente poder o quanto mais puder, né, poder o quanto puder ficar nessa posição de objeto e sabendo que a gente está o tempo todo podendo escorregar para uma posição de sujeito. Então, e essas escorregadas, né, também tem a ver com isso que eu fui chamando de repetição conjunta. Então, eu fui elaborando nessa pesquisa tipos de repetições, não só essa questão da repetição conjunta, né, que vai atravancando, então, o andamento, que a gente resolveu chamar de andamento, né, progresso, por que não, de uma análise, mas também eu fui falando de tipos de repetição, que, assim, teriam, usando a lógica, né, teriam repetições que são necessárias, repetições que são contingentes, né, repetições que são possíveis. Então, essa terminologia da lógica, né, possível, impossível, contingente, necessário, eu fui dando uma estudada nisso para a gente pensar, porque assim, a gente vai repetir, né, tem algo da ordem da linguagem e da estrutura do significante, da cadeia significante que tem, e da fantasia, que tem a ver com a repetição, que não tem como escapar dela, né? Tem algo que vai estar lá. Só que como a gente distingue, né, isso para poder dirigir o caso clínico, né, dirigir o tratamento de modo a... Não é uma coisa... É muito louco, né? Porque
eu brinco no grupo de estudos que eu dou, né, que eu coordeno, eu falo assim, a gente está sempre entre o risco de cair num curor furandis e o risco de se alienar junto com o paciente, assim, né, da repetição conjunta. Então, tem algo aí que a gente precisa estar sempre muito atento, isso é um desgaste, isso é complicado, e haja tripé para isso, né, porque, e como a gente estava falando agora há pouco, né, mesmo a gente podendo dispor do tripé, às vezes a gente vai esquecer, vai deixar um caso meio de lado, né? Vai, como essa pessoa que eu entrevistei acaba falando, né? E acho que eu concordo muito que é isso, né? O efeito que me dá, ela falou, o efeito que me dá isso, eu acabo esquecendo de supervisionar, é muito curioso, porque é aí onde a gente se pega tendo que se haver com isso que está sempre presente, né? O risco da gente descuidar ali, né? Sair da direção do tratamento, e isso está presente, não é para a gente achar que, nossa, é, não pode estar presente. Não, tá presente e vamos cuidar disso, né? Não tem outro jeito de olhar para isso, né? E só que é isso, para virar, para essa pesquisa ter uma coisa mais sólida e tudo, né? Eu fui estudar lógica, e eu achei que inclusive, né? O capítulo em que eu acabo falando de tipos de repetição e tudo, eu achei que ainda dá para desdobrar mais coisa, é aquilo, né? A gente lança no mundo uma coisa e depois acaba torcendo para alguém ler, para alguém se interessar, para depois conversar, para depois tirar desdobramentos disso, né? Não tem como ficar uma coisa tão amarrada quanto uma teoria da filosofia, né? Não foi minha pretensão, mas é isso, ainda tem muita coisa para desdobrar dessa pesquisa, né? E acho que uma escolha, né, que eu fiz para aquela, porque isso foi isso, né? Na defesa, foi quando foi sugerido, né, para que eu publicasse. E aí eu achei, levei um susto, né? Como assim? Não esperava e tudo mais. Mas aí falei, não, beleza, acho que eu vou levar isso adiante porque parece que é um negócio que a gente tem algum receio de falar, né? Quando, quando a gente, né? Essa coisa do quando que a análise não está rolando. E foi muito interessante quando é muito louco, né? Eu acabo me referenciando aqui ao Christian porque foi quem acompanhou de perto a pesquisa, né? E teve uns vídeos em que ele cita a minha pesquisa, e teve um vídeo que ele citou a pesquisa, que é uma pergunta de uma pessoa que segue ele, né? E que a pessoa pergunta quando que é a hora de mudar de analista. E ele cita a minha pesquisa. Eu achei interessante porque a gente fala muito pouco disso. Quando que uma análise não está mais andando e é hora de mudar de analista? Quando que a gente acha que não está dando conta e supervisão e análise pessoal e estudos não estão dando conta, o que que a gente faz com isso? São coisas que a gente não fala muito. Eu falei, eu vou publicar isso, porque quem sabe a gente pode abrir um pouco mais esse campo, né, de falar sobre as resistências do analista, né, e sobre as insuficiências da psicanálise. Enfim, né, tem muita coisa que dá para desdobrar aí disso, né? Inclusive, uma dos encontros que eu tenho com a Thais, né, de pesquisa, é um podcast que a gente está tentando fazer, né, lá na Rede Clínica Jacques Lacan, em que a gente vai entrevistar, né, vai entrevistar analistas sobre coisas que são pouco ditas, né, pouco escritas, pouco ditas, então que ficam assim numa coisa mais de café, de corredor, né, de WhatsApp entre analistas, que é essa coisa, nossa, não estou conseguindo, não há nada que eu faça, né, aquilo que inquieta demais o analista, aquilo que
parece que vira uma espécie de tabu, né, dentro do meio analítico. Então, a gente quer tocar nesses assuntos aí, né, Thaís? A gente está com esse projeto aí lá dentro da rede clínica e vamos tocando isso, mas foi essa ideia também, né, de publicar. E na publicação, eu escolhi não pôr as entrevistas, porque tem uma parte teórica extensa, né? Eu falei, eu vou pôr só a parte teórica, o pessoal que tiver interesse acessa lá no site das teses da USP e vai poder ler lá as 30 páginas de entrevista e análise de discurso que eu fiz, que a metodologia foi essa, né? Eu entrevistei 4 analistas, um menos experiente freudiano, mais experiente freudiano, um menos experiente lacaniano, mais experiente lacaniano. E disso teve uma decupagem super criteriosa lá, análise de discurso, usei lá aquele livro sobre análise psicanalítica de discurso, que é do Christian com o Guillermo, com a Clarice Paulon, e interessantíssimo, em que eles têm essa pegada, né, de que a própria análise é uma espécie de análise de discurso, né, então a gente tem essa visada em que uma entrevista, então, é algo discursivo, materializado, né, no discurso, e que a gente pode pegar elementos e investigar a lógica daquilo e fazer desdobramentos, né? Então, só que ficou uma coisa um pouco mais densa. Aí eu falei, não, o pessoal que tiver interesse vai poder ler isso à parte e deixa a parte teórica para o livro, e aí no livro tem a parte teórica, né? Então, em que eu cito um pouco, né, no prefácio do Christian ele menciona isso, né, que eu fui escutar analistas e tudo, mas tem um capítulo extenso sobre repetição, em que eu trago também, eu acho que todos os conceitos ou algo de cunho conceitual de dentro da psicanálise que tem a ver com a repetição, e é muita coisa. Então, a questão da repetição na psicanálise ela é muito central, muito central. Então, capítulo inteiro falando de cada um dos conceitos e bases conceituais que tem a ver com a repetição. Começa até com reminiscência, né? Quando Freud fala das reminiscências. A reminiscência, a memória, né? Essa coisa que sobra, que fica, né? É algo que está lá no passado e que vem aqui para o presente, né? Está um espelho, está algo repetitivo. Então, tem muita coisa que é da ordem da repetição que a gente tem que lidar. E toda essa... Uma outra pesquisa que a gente faz lá na USP, né, Thaís, que é a disciplina sobre escuta, uma das questões que surgiu ali, que foi muito interessante, é como que é possível a gente escutar o diferente? É uma das perguntas que surge lá no nosso grupo sobre escuta, nossa pesquisa sobre escuta. Como que é possível? E o diferente aí tem dois cunhos aí, né? O diferente, a pessoa diferente que está na frente da gente, e aquilo que ela diz de jeito igual, de modo diferente. Como é que é possível escutar o diferente? O que faz com que isso seja possível, né? Então, uma pessoa também que eu acho que me ajudou muito nessa trajetória de estudo disso foi a minha supervisora, a Tati Assad. Ela, é, ela tem uma pegada sobre poética, né, uma ética ligada à poética dentro da psicanálise, em que é muito privilegiado a escuta polissêmica do significante, né? Então, você poder pegar e desligar um pouco a história que está sendo contada para você na sessão e poder aumentar o volume das palavras que surgem, das expressões que surgem, do como elas surgem, da entonação de voz, ela me ensinou a fazer isso. Assim. É claro que isso se transmite de um modo muito peculiar, né? Tem muito interesse nisso, ela tem muito interesse nisso, então tem algo que se amarra aí, né, que se enlaça. E que foi, eu fui apurando um pouco a escuta
E que isso foi se transformando mesmo na clínica, né? Daquilo que eu escutava como igual, mesmice, repetição, nesse sentido é, identitário, eu fui passando a poder ouvir de outro jeito as coisas. Isso foi bem interessante. Eu atribuí isso à condução clínica lacaniana, né? Isso é uma verdade? Não sei, para mim foi. Não é uma verdade, né, teórica. Ah, então só com análise, não sei, não sei mesmo, né? Essa é a minha experiência. Então, foi um pouco assim que as coisas foram acontecendo. E que mais? Isso seria a, Diga. a, Pode falar, a Simone. La Língua, então? Pois é, Você está é uma falando? ótima pergunta. Mas quando você fala de La Língua, eu escuto um pouco assim, La Língua é algo que a gente percebe que tem um modo todo só nosso, né, que a gente vai chamar de La Língua, que é um modo completamente único, né, nosso de falar, que ninguém entende, né, num sentido assim, não a relação sexual, né, não tem complementariedade, mas eu quero te escutar, né, como é que você Aham. fala? Para mim, eu entendo La Língua, né? É, é tudo aquilo que não é palavra ainda, Hum, né? Ou que nunca vai ser, né? uhum, A prosódia, a, essa música, essa uhum, voz, como é que isso, eu faço, o que, né? As isso, expressões, tudo isso que vem junto, né? perfeito, Simone. Seria a la língua, e claro que eu penso que a questão de ir fazendo a leitura da estrutura, né? Seria isso que você Uhum. está falando? Seria isso que eu Uhum, estou falando, sem saber que era isso que eu estava falando. Eu não menciono lá a língua na minha pesquisa, mas essa tem toda a uhum, razão, né? É uhum, isso. Acho que tem uma, quando a gente consegue, né, fazer, né, essas intervenções quando eu estava estudando a diferença, né, da interpretação freudiana para a interpretação lacaniana, eu acho que tem uma questão que vai um pouco por aí, né, sobre o sentido. A interpretação que atribui sentido, ela tende a ficar apurada mais com essa ideia da identidade, da repetição, né, de uma coisa da alienação. E, e se a gente tende, né, a fazer uma escuta, que é isso que a Simone está chamando, né, da la língua, da letra, se a gente quiser, né, é, é, tem a ver também com você, para fazer uma interpretação, poder usar isso que o Lacan tem uma parte ali quando ele fala de como o analista paga, né? Ele fala, tem uma parte ali que vai da transmutação, né? Da interpretação com a palavra transmutada. Tem a ver com essa possibilidade que a gente vai tendo que se haver, conter essa possibilidade de mudar aquilo, né? Dar um outro sentido, ou tirar o sentido, ou ir desfazendo o sentido, né? Que está tão ali é, gasto, só que ainda calcado e ainda fixado, né? No sintoma e naquilo que leva a pessoa até uma análise, né? Então, o analista vai ter que ir achando jeitos de escutar desse modo em que a interpretação dele vá torcer a significação, tirar aquele sentido, né, para que a pessoa possa se desfazer, eu venho dizendo isso, né, descristalizar o sentido daquilo que está fazendo sofrer, né, daquilo que está atrapalhando uma espécie de possibilidade mais múltipla de lidar com as coisas, né? Então, super por aí, Simone, acho que a pegada é bem essa, né? Eu estava pensando, né, quando eu estava escutando os seminários agora do Christian, ele estava dizendo sobre o sentido, né? Ele fala alemão, né, ou não? A Bedeutung, essa coisa da significação e do sentido. E eu fiquei pensando nisso, né? Como
como a gente tem uma função que talvez seja uma das intenções do analista e um dos saberes que o analista tem que ter dentre os não saberes que o analista precisa ter para estar ali ocupando uma posição analítica, que ele não pode saber, ele não pode achar que sabe do que o paciente está falando. Mas dentre os saberes que ele precisa ter para ocupar essa posição, tem a ver com saber que ele vai, em algum momento, lidar com uma cristalização de sentido que vai ter que ser descristalizada, né? Que vai ter que ser dissolvida ali, né? Alguma coisa que vai passar por aí, né? Então, acho que é um pouco por aí. Aproveitar que a Simone fez uma questão, vamos abrir então para a conversa. Se ficou aí uma pulguinha atrás da orelha, uma associação livre, qualquer coisa que vocês queiram trazer, compartilhar, vamos conversar um pouco. Dani, boa noite. Opa, tudo bom, Anderson? Boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque você chamou de repetição conjunta. Eu não atuo na clínica, mas eu consigo conceber a repetição do lado do analisante. E aí agora eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre por que essa repetição está do lado do analista também. Essa parte não está meio clara. Legal. Acho que quando eu falo em repetição conjunta, é uma ideia justamente desse efeito que bate no analista diante da repetição do paciente. Vou usar tuas palavras, né? Quando você fala, né? Eu entendo um pouco a repetição do lado do paciente. O que você está falando quando você diz que você entende um pouco a repetição do lado do paciente? Fala um pouquinho. Do que é que você está falando? Eu consigo receber, bom, ele retomar o mesmo ponto que foi trabalhado tempo anterior, e ele retoma isso, então essa repetição eu consigo ver, mas aí eu não entendo como ressoa do outro lado. Uhum. É justamente esse o ponto, né? Imagina então o que essa situação em que o analisante, né, o paciente, ele está ali falando na enésima sessão sobre algo que ele trouxe desde a primeira sessão. Isso acontece com todo mundo, né? Isso não é extraordinário, isso é completamente ordinário. A gente fala das mesmas coisas. Só que imagina o analista tendo uma sensação de que a pessoa está mesmo falando só da mesma coisa. E começa a ficar impactado de um modo a ficar irritado, a ficar com sono, a esquecer de supervisionar, a não dar muita importância para aquilo que está sendo dito, como se não tivesse mais o que fazer ali. Isso fica perigoso para a análise, né, para o andamento da análise. Né? Quando o analista é capturado por um efeito de repetição que meio que hipnotiza, que meio que adormece, que meio que o desejo de analista não comparece, que meio que fica algo que o analista fica esperando acontecer alguma coisa. Isso é pernicioso, né? Isso eu fui chamar de repetição conjunta, quer dizer, colou no analista, o analista não está tendo capacidade de fazer alguma coisa ou de lidar com aquilo de um modo sem ser esses, né? Adormecer, se desinteressar, esquecer de supervisionar, todas essas coisas que são perniciosas para o andamento da análise. Né? Então, eu fui chamar isso de repetição conjunta. Fica um pouco mais clara a ideia para vocês? Consegue conceber essa ideia? Como é que... Não, fica assim porque aí o conjunto vem de estar obrigatoriamente atrelado àquilo, né? Então, Ele sim. faz conjunto com a transferência, né? Porque isso, a ideia é que numa análise você consiga fazer separação com a transferência, né? Você não seja mais um
na série transferencial daquela pessoa, né? Você tem que poder, enquanto analista, ocupar uma posição que faz separação da transferência. Por mais que a transferência ela seja uma coisa que precisa existir, se você entrar nela respondendo do lugar transferencial, complica totalmente a análise, né? Você precisa saber que está acontecendo aquilo e inserir, né, uma intervenção que fale da transferência, não você do lugar transferido, né? Então, assim, se você está ouvindo do teu paciente que ele se submete ao pai, ele não aguenta mais as ordens do pai, e tudo que o pai fala pesa muito sobre os ombros dele, não sei o quê, e aquilo fica repetitivo para você e você acaba sugerindo alguma coisa para o teu paciente. Você fez igual. Você está virando mais do mesmo para ele. Né? Você sugeriu alguma coisa, você foi lá e deu um peso para ele. Você foi lá, por que você não faz isso? Você, né? Você repetiu junto. Você se inseriu junto na transferência daquela pessoa e você respondeu desde um lugar que faz conjunto, né? Que faz conjunto com com a transferência. Então vira uma coisa que precisaria ir para separação e foi para alienação, né? Foi para então é por aí mesmo. Dani, Diga, tudo bom, Renata? tudo bem? Oi. Você tocou agora num ponto que muito me interessa também, e aí já adiantando assim para pedir para você falar também de um conceito que você fala na sua pesquisa, que é da androgenia, é isso? Dá o quê? Androgenia, é esse o termo? Eu lembro que você comentou no grupo, mas Iatrogenia. É. iatrogenia. Aham. Fica guardado para você comentar, porque eu não Uhum. consegui ainda ler o livro, mas quero muito Uhum. saber sobre isso. Tá. Mas isso que você estava falando, eu Uhum. achei muito interessante, porque quando eu comecei a atender na clínica, eu lembro que eu ia para supervisões, e aí a minha supervisora falava, eu acho que a sua questão, a sua dificuldade é no manejo da transferência. E aí fui Uhum. aí às voltas de buscar um cartel, né, para Uhum. poder pensar a questão da transferência. E Uhum. o que eu queria te perguntar é porque nesses estudos, assim, ao me debruçar na questão da transferência, eu percebi que o meio, né, psicanalítico, a gente fala muito da questão da transferência, dos efeitos Uhum. dela da importância dela no lado do analisante. Uhum. Então a gente sabe aí a gente sabe, né, os, mas eu via que era pouco comentado esses efeitos do lado do analista. Uhum. Bom, em algumas supervisões eu percebia também que a transferência parecia fazer eco na minha escuta, e eu tendia a ir no caminho que aquela pessoa que estava me colocando em transferência mesmo, isso que você estava Sei, dizendo agora. sei. E aí eu Uhum. queria te ouvir um pouco sobre isso, Uhum. sabe? Uhum. Os Uhum. efeitos da transferência do É, você sabe que essa tua pergunta me ajuda muito a falar um pouco mais também sobre a contratransferência, né? Que é muito louco quando a gente começa a ler desde o começo, né? O Lacan, ele tem uma crítica não à contratransferência, mas ao uso que se fez da contratransferência, né? Porque essa é um tema tão importante de debater, né? Os efeitos no analista, né? Daquilo que o paciente traz, porque assim, no mundo fora da sessão analítica, né? Você enquanto pessoa no mundo, alguém te fala alguma coisa, essa fala é uma demanda. Toda fala é uma espécie de demanda. E você, no mundo lá fora, corriqueiro, do dia a dia, você vai responder à demanda daquela pessoa dando alguma satisfação, né, para ela. Ah, então foi muito difícil hoje. Ah, nossa, mas que chato. Você vai dar alguma resposta, né, acolhedora, ou isso para dar um exemplo bem chão, né? Se a gente faz isso na situação analítica,
a gente começa devagarinho, quase sem perceber, a entrar numa estrutura da fala, que é própria da fala, que é a de demanda e resposta de demanda, e essa estrutura ela é muito forte. É a nossa estrutura que a gente vive aí fora o tempo inteiro. Então, você sair desse lugar para entrar na situação analítica e não estar mais nesse lugar é um exercício que é de uma perda imensa, assim, que assim, você precisa passar por uma análise, né, para poder perder desse jeito, né, e poder não ser sujeito ali, não estar interessado em ser alguma coisa ali, né, tem a ver com não querer completar nem ser completado ali, né? Só que olha o quão complicado é isso. A gente quer o tempo todo, não tem como se livrar disso. Só que o exercício teórico, passar por uma análise, passar por supervisão, implica em você ter jeitos de lidar com isso na hora ali do vamos ver, né? E o que é esse jeito? É você adotar uma posição um pouco mais humilde diante dessa força, que é essa força de você querer responder o outro, de você querer dar alguma coisa para o outro, que você escapa para isso que a gente chama agora de furor curandes, né? De querer dar alguma coisa para o paciente, porque como que ele vai sair de lá sem nada? Então, tem coisas que a gente é capturado o tempo todo. Só que se o tempo todo a gente vai deixar isso acontecer, não é mais análise. Vira uma situação corriqueira, que ele encontra na esquina com qualquer amigo, né? Então, o que faz de uma análise ser uma análise? Você poder ocupar, tanto quanto possível, uma outra posição, que é essa, em que a tua contratransferência, ou seja, tudo que você sente pelo paciente, tudo que você tem de preconceitos e prejuízos, você possa só escutar e não fazer nada com isso, né? Deixa para você. Ali, a tua operação ali é com uma escuta que passa pela lógica, por uma análise de discurso, você pegar significantes, pares de opostos, você escutar que verbos a pessoa escuta. Tem uma outra forma de enquadrar esse discurso, essa materialização do discurso, que não passa por essa entrega, por essa coisa que a gente acha que é uma troca numa conversa corriqueira, né? Só que a iatrogenia é justamente quando a gente começa a perder a mão, né? A iatrogenia em qualquer tratamento, na medicina, qualquer disciplina da saúde, né, que envolve um tratamento, estuda-se muito efeitos iatrogênicos. O que são efeitos iatrogênicos? Bom, você vai tratar, mas no meio do tratamento você vai fazer mal ao paciente. E isso precisa ser estudado. É estudado em muitas disciplinas de tratamentos, só que não é tão estudado na psicanálise, que é um tratamento. Tem um mestrado interessantíssimo, que é justamente sobre isso, conversei muito com o Claudio Akimoto. O mestrado dele foi sobre iatrogênese na psicanálise. Ele é do direito, né? Ele fez primeiro direito, se não me engano terminou, não tenho certeza absoluta, mas ele importa certas terminologias do direito, né? A negligência, a imprudência e a imperícia, que é quando você, sem querer, está fazendo mal ali àquela situação, por imprudência, por negligência e por imperícia. É maravilhoso essa terminologia, a gente precisa falar mais disso, né? Porque a gente às vezes é imprudente, às vezes é negligente, às vezes é imperito, de não saber bem a teoria, de não saber o que fazer, de largar a mão sem querer. Tudo isso a gente precisa falar mais, porque se a gente não falar disso, né, vai ficando cada vez mais né, de canto, de lado, como se a gente fosse muito, nós, todo mundo tem muito desejo de analista, chega lá e ocupa do semblante de objeto e está tudo certo, como se sempre acontecesse isso de um modo ideal. Não é assim, né? A gente está falando disso muito mais só nas supervisões, né? Só e quando alguém pode pagar uma supervisão, porque tem gente que também escutei isso nas entrevistas. Nossa, tenho amigas que inclusive não supervisionam por falta de grana. Aí a gente está todo nesse rolê, né, Thaís, de democratização da psicanálise, de fazer supervisão, para as pessoas falarem disso em algum espaço, né? A gente não pode também deixar cuidar
de que continue existindo psicanálise no mundo, também é cuidar de que ela seja minimamente de qualidade, né? Então, num âmbito completamente neoliberal em que a gente vive, a gente precisa pensar na democratização, né, desse tripé aí, né? Então, essa oferta de curso gratuito, essa oferta de grupo de estudo gratuito, de supervisão gratuita, também tem a ver com isso, né? Então, mas fugi um pouco da tua pergunta, mas não sei se te respondi. Não, Respondeu? foi ótimo, muito legal. Muito obrigada. Dani, tem uma pergunta no chat. Eu vou Ah, ler, que não daí vi. Tá bom, valeu. é da Ilma. Eu gostaria que você falasse da repetição, acho que na análise com criança. Você entrevistou analistas que também atenderam crianças ou adolescentes? Você sabe que, curiosamente, as pessoas atendem também crianças e adolescentes, mas não foi um ponto que eu tomei como específico, né? Como se tivesse uma especificidade da escuta da repetição na criança e no adolescente. Eu não parei para pensar nisso, eu até quero ouvir mais, né? O que a Ilma gostaria de falar um pouco. A Ilma ainda está aqui, tá? Ilma, você gostaria de falar um pouco o que você pensou? Porque assim, você imagina que haja uma especificidade? Você tem algum exemplo para dar onde a repetição com uma criança ou com um adolescente te capturou? Você gostaria de falar um pouquinho? Não sei se você está podendo abrir, né, microfone, está numa situação em que pode, porque enquanto você responde no chat ou liga o microfone, eu vou dizendo, eu não pensei nisso como algo que poderia ser uma categoria à parte, né? Pensando muito rapidamente aqui, eu acho que a ideia do livro e da pesquisa se aplica a qualquer tipo de escuta, mas quero te ouvir, eu acho que você conseguiu Dani, abrir. oi, boa noite. É que eu estou com um problema Opa, na imagem, tá então eu joia. botei o Fica recado no, tranquilo. no chat. Porque eu atendo crianças e adolescentes, e às vezes o que eu percebo, principalmente com muitas delas envolvidas com jogos, anime, né? E muitas vezes há uma sessão em que isso se repete em várias sessões o mesmo tema. A criança não vem por uma queixa dela, por uma demanda dela, ela geralmente, né, ela vem trazida por um adulto, por uma indicação da família ou até da escola, e muitas vezes eu percebo que há essa repetição aí nas sessões, especialmente quando a Uhum. criança fica um tempo, né? Então, eu queria saber se você ouviu um pouco isso, ou mesmo, né, como você tenha falado, não foi um ponto central aí, mas como que você vê essa repetição em pessoas mais jovens, nas crianças, nos adolescentes, né? Essa Uhum. cultura de multimídia que elas vivem. Uhum. Eu acho que tem uma coisa que vai acontecer tanto com crianças, quanto com adolescentes, quanto adultos, que vai ser temas, né? Temas que vão ser temas, vamos chamar assim, preferidos, né? Em que a pessoa vai trazer com mais frequência, né? Algo do que ela gosta muito, algo do que ela desgosta muito, vai ter uma carga simbólica maior, né? Vai estar mais presente na fala dela, vai estar mais. E isso tem um perigo que é da gente anestesiar para aquela escuta, né? Do que tá o que tem, por que ela fala tanto disso, né? E eu acho que eu poderia, né? A gente poderia pensar qual seria a diferença para crianças e adolescentes disso, né? Se o empuxo para essa fala mais repetitiva é maior, mas eu tendo a pensar que vai ter temas eleitos, né, pelas pessoas de modo mais frequente. Pode acontecer com qualquer classe, né, com qualquer classe etária, né, com qualquer idade, mas talvez, acho que
eu te escuto assim de um jeito, pode ser que eles tragam coisas de um modo tão maciço, né? Mas eu chamo a atenção para isso, né? O perigo é a gente adormecer para aquilo e começar a se desinteressar por aquilo, começar a achar aquilo, não aguento mais. Esse é o perigo, né? Seja qual idade for, o perigo é um pouco esse. Então, você poder transformar isso numa pergunta, você poder escutar que função aquilo ocupa na vida da pessoa, não escutar interpretando, mas perguntar que função isso ocupa, isso serve para quê para você? Isso toma qual... por que isso toma tanto da tua vida? Poder transformar isso em perguntas, talvez abra para outras questões, né? Para as camadas que existem, que fazem com que isso seja trazido tão maciçamente na sessão. Então, às vezes já me peguei, né, com sessões em que parecia que o tema era muito recorrente, isso acontece com muita frequência, e que a escuta só se desdobrou para outras coisas quando foi possível fazer a pergunta certa, a chave, né? E às vezes eu fazia 1000 perguntas que não davam em uma abertura, até que eu fazia alguma que abria. Então, às vezes a gente vai penando ali, tentando achar uma pergunta em que a pessoa possa falar algo além, algo que abre também a escuta dela, alguma coisa que, nossa, agora que você perguntou isso desse jeito, eu pensei, lembrei disso, lembrei de um sonho, pensei nisso outro, aí desdobra alguma coisa, né? Mas eu diria que o risco é esse, né, da gente adormecer a nossa escuta quando a gente tende a ficar capturado pela mesmice, né, anestesiado pela mesmice. Não sei se te contemplo, né, com a tua pergunta, Ilma. Não, me respondeu sim. Muito obrigada. Beleza. A Renata está dizendo, né, também sobre... Perdi aqui. Como a analista elege, como é importante escutar e pontuar exatamente. Às vezes a gente elege uma coisa que não dá em efeito nenhum, aí a gente vai ter que eleger outra coisa, e nessas tentativas, às vezes algo se abre, às vezes você começa a ficar impaciente que não se abre, e é isso, né? Também tem isso, vai ficar um tempo sem andar às vezes, né? Por essa razão, e não porque você está capturado pela transferência. Mas diz aí, Felipe. Então, essa coisa da repetição, né, de assuntos, né, uma fase, por exemplo, que normalmente vem em praticamente todas as sessões, né, com o adolescente, principalmente do ensino médio, é a fase do vestibular. Então, isso toma um tamanho, né, uma proporção, não só na vida do analisante, né, mas também dentro da sessão, que, assim, é o que você falou mesmo, parece que fica meio que impenetrável, né, de você conseguir acessar outras coisas. Porque aquilo ali está tão forte, principalmente se você pegar, né, aquele estudante onde tem uma cobrança muito grande vindo de pais, né, aquela expectativa que é gerada da própria escola, né, então eu escutei de paciente que ele ouvia do coordenador da escola que o coordenador estava contando com ele, né, então aí é lógico, também a questão do vestibular acaba tomando uma outra proporção, né, não só ter que passar por essa fase, que de certa maneira eles são obrigados a passar, eles não têm escolha, né? Eles têm que passar por isso. Mas fica... E aí uma coisa que aconteceu é que depois que passa dessa fase, alguns abandonam, ou se não, as coisas começam a se enveredar para outros lados, né? Então aí parece que assim, olha, eu consegui resolver esse problema e agora eu vou conseguir olhar para outras coisas, né? E aí eu queria saber, assim, né, que nem você falou, disso cair. Mas também, será que o fato de você estar sempre ali dentro daquele assunto, também não possa te aguçar ainda mais? Tipo assim, será que não vai escapar alguma coisa? Será que não vai vir alguma coisa? Porque, assim, o contexto é esse. Então, tá bom, eu estou dentro desse contexto, o discurso vai vir em cima desse cenário, mas e aí, o que eu consigo pegar, né? Mas
essa repetição, ela realmente é constante mesmo. É. Nem sempre. Mas acho que quando você lida com trauma, quando você lida com momentos muito angustiantes, quando você lida com algo que parece ter uma densidade discursiva mais maciça mesmo, né? Mais dura, mais não vai, né? Não tem abertura. Isso é difícil para escutar, é difícil para escutar. Só que é isso, né? A gente vai encontrando um jeito, porque assim, se você está o tempo todo preocupado com como você pode ajudar essa pessoa a atravessar essa fase, ou esse momento, ou essa questão que ela está trazendo, você vai se perdendo da tua função ali, que é pegar e escutar a Lalang, escutar a letra, escutar a entonação de voz, que às vezes é perguntar, mas o que é vestibular para você, né? Trazer às vezes uma coisa é muito curioso, né? O meu analista uma vez fez isso, abriu o dicionário e falou, isso daqui significa vestibular, supondo, né? Vestibular significa isso, 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 isso. É uma antessala de algo, o vestíbulo. Começar a olhar a palavra que está tão desgastada ali pela repetição, por um outro ângulo, por uma outra significação, né? Para você fazer com que aquela pessoa diga alguma coisa que ela mesma possa se apropriar de uma multiplicidade um pouco maior do que só aquele endereçamento, né, afetivo, né, aquela carga afetiva que fica só naquilo. Você poder abrir, né, na tua escuta, oferecer um caminho para que ela possa falar algo além, às vezes dissolve um pouco, né, da angústia, às vezes a pessoa consegue falar, nossa, realmente, não tinha pensado nisso. Só que é isso, né, a gente está o tempo todo tendo que lidar, não vai ter nenhum paciente que não vai te dar uma sensação de repetição. Isso vai acontecer, né? Porque é isso, a gente é monotemático nas nossas análises, né? A gente fala de uma mesma coisa por anos. Todo analista tem que ter algum traquejo com escutar e ter paciência e tentar escutar alguma coisa a mais e tentar prestar atenção numa outra coisa, né? Então, de novo, né? A preocupação do analista em fazer com que aquilo cesse atrapalha, né? Fazer com que a repetição cesse atrapalha. O ponto da escuta tem que estar em outro lugar, né? Tem que estar nessa tentativa de abertura do sentido, né? E isso não é coisa fácil de fazer mesmo, né? Acho que por isso que é legal a gente conversar em grupo e tal. Eu tenho gostado muito de encontros em que as discussões de casos são com mais gente, porque essa possibilidade da escuta mais múltipla, né? Vários ouvidos escutando é muito bacana, porque você sai cheio de ideias, né? Da condução do caso. Eu tenho achado muito interessante essa coisa mais em grupo, né? Grupo de estudo, supervisão, intervisão, né? A coisa mais uma escuta com vários ouvidos. Tenho achado muito, muito interessante para a gente poder exercitar a nossa multiplicidade de escuta, né? Então, não sei se te contempla aí, Felipe. Sim, contempla sim. Acho que a Raeli ia falar também, né, Raeli? Tinha aberto o microfone, não sei. Boa noite. Opa, Lili, diz aí. Dani, eu achei muito interessante isso que aparece como um dado, né, entre as entrevistas, que é o esquecimento do analista, né? Esqueci de ir para a supervisão. E aí não à toa, né, esse lugar transferencial do esquecimento, porque eu fiquei pensando, né, isso que se repete, o que pode ser? Nada mais do que essa condição de resistência, né? Por algo que se está se impedindo de lembrar. Então, eu fiquei pensando muito nisso. E aí não tem como, eu acho que esse é o objetivo da pesquisa, né? Não trazer para a nossa experiência pessoal, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, mas quando uma coisa, eu percebo que uma coisa está se repetindo, eu acho que meu primeiro pensamento é,
eu preciso de uma supervisão, Uhum, porque algo eu não estou escutando, eu não estou uhum, conseguindo fazer a pergunta que eu acho que é a pergunta, eu não estou sabendo uhum, elaborar. Então, eu acho que esse movimento de ir para a supervisão é uma coisa que me ocorre. E uhum, aí eu fiquei pensando muito se talvez isso não aconteça mais, né? Essa preocupação talvez maior com esse lugar da supervisão para os analistas que estão iniciando. Ou não, uhum. se isso apareceu na sua pesquisa como um dado assim, que aqueles que se esquecem mais são aqueles que acham que já estão sabendo de alguma coisa, que eu acho que a gente entra nessa questão, né? Eu Uhum, acho que eu sei o que está se passando aqui, talvez eu não precise de uma ajuda para construir esse caso. uhum. Meu, muito legal ali, porque se eu pudesse, eu teria entrevistado muito mais gente. E olha, no começo, a minha ideia era entrevistar de várias vertentes teóricas. Eu cheguei a entrevistar Bioniano, Winnicottiano, só que aí, discutindo lá com o Christian, ele falou, meu, muita epistemologia para você dar conta, recorta isso aí, né? Para o mestrado não vamos por aí. E aí eu reduzia Freud e Lacan, né? Mas a ideia era um pouco escutar bastante gente para ver se eu recolhia essas coisas, né? E é interessante porque não entrou na pesquisa, mas entrou na minha escuta, isso que aparece às vezes assim, e vai ter a ver com o sintoma de cada um, né, com a fantasia de cada um, analistas que são demasiadamente precavidos, né, e que colocam, e tudo supervisionam, né, e que vão ali, estão sempre ali, para e passo, né, acompanhando com a supervisão, analistas que, independente, não é independente, quanto mais experiência clínica tinha, né, parece que tinha uma tendência a ir abandonando a supervisão, né, então uma tendência que aparece assim de, bom, acho que esse caso aqui, só de eu tentar escrever um pouco ele, eu já dou conta, como se a função da supervisão não fosse também de você olhar para o seu furo, de você se ver pegando, se escutar falando daquele caso e ver o que você está fazendo com aquele caso, né? Você às vezes só se dá conta falando. A gente é isso também, né? Uma supervisão, você poder se descolar do caso enquanto conta para uma pessoa. Então, o que deu para perceber é que assim vai ter gente em que tem uma postura muito ética, assim, né? Só que aí que tá. É que eu tô lembrando de muita coisa ao mesmo tempo. Teve uma pessoa que eu entrevistei que falava isso, né? Justamente o que você falou. Sempre que me dá essa sensação de repetição, eu não hesito, eu vou lá e supervisiono. E tinha um caráter, assim, super atento. Mas isso também não quer dizer que essa pessoa consiga ter mais sucesso na escuta do diferente, né? Isso quer dizer que ela é mais preocupada em levar para a supervisão. Agora, os efeitos disso muitas vezes não são colhidos de imediato. Tem alguma chance de você colher, porque funciona que nem análise, né? Você pode escutar do seu analista certas coisas que vão produzir um efeito ou não. Na supervisão também. Às vezes a gente escuta coisas na supervisão, ou acontece alguma coisa na supervisão em que a gente vai poder conduzir de um jeito que vai produzir efeitos ou não. Então tem algo que acontece como um desdobramento em camadas, né, da supervisão e da análise que a gente conduz a partir daquela supervisão, que depende da possibilidade de efeitos, né? Mas de fato tem uma espécie de tendência da pessoa mais experiente e supervisionando menos, né? E esquecendo. Só que isso também acontece com pessoas, né, o pouco que eu pude entrevistar, também aconteceu com pessoas de pouca experiência. Então, não é porque a pessoa. Porque aí depende do próprio sintoma, do próprio, né, jeito daquela pessoa, que tem a ver, às vezes, com, né, quando a pessoa é mais cuidadosa, traços que têm mais a ver com alguma obsessividade, né?
tem algo que também não se autoriza tanto, e isso vai cuidando daquele caso clínico. Isso não quer dizer que produz os efeitos desejados, né? É interessante, né? O que esquecemos produz também, né? Então, claro que pode acontecer, né? Da pessoa esquecer de supervisionar, só que em alguma sessão aconteceu alguma coisa da ordem do acontecimento e aquilo se desdobrar para um outro lado. Essas contingências existem. Eu estou chamando a atenção para uma coisa que não é tão contingencial assim, é mais sistemático, né? Que é isso, de você ter uma tendência, poder ter essa tendência de ir hipnotizando, né, para repetição, de ir amortecendo para repetição. Então, esse efeito, né, nessa pessoa que eu escutei numa das entrevistas em que ela esqueceu, era uma pessoa de pouco tempo de clínica, né, esquecer de supervisionar. Mas o que eu acompanhei também em pessoas que têm mais tempo de clínica é isso nem, é um esquecimento que é dito quase de outro modo, né? Às vezes eu deixo isso para depois ir vendo o que vai acontecendo. É um deixar mais consciente de que está deixando, só que está deixando, né? Também tem algo aí para a gente olhar. Então, eu acho que não tem como eu pegar e falar. Eu fiz poucas entrevistas para tirar uma espécie de a tendência parece ser essa. Então, Aline, eu vou ter o cuidado de não responder a tua pergunta, porque eu acho que não foram entrevistas o suficiente para eu poder trazer aqui um dado do tipo, olha, a tendência é essa, que os analistas... Então, eu vou não responder por conta disso, tá bom? Mas, assim, o pouco que eu escutei é isso que eu estou te contando aqui. A Simone perguntou se seria um ponto cego na nossa análise pessoal. Interessante, Simone, porque ponto cego é um tema que a gente fala um pouco, né? Em tudo que é teoria, né, psicanalítica, a gente fala do ponto cego do analista, né? E acho que tem a ver com isso, sim. E é muito complicado, né? Porque se ele é cego, como é que você vai cuidar dele, né? Como é que você vai ver que você tem um ponto cego? É uma pergunta muito paradoxal, né? Porque tem a ver com esse esquecimento, né? Bom, agora que você me perguntou, eu percebo que eu esqueço. Como é que você vai se dar conta disso no decorrer do processo? Né? Eu acho que quanto mais a gente pode falar disso abertamente, mais isso pode estar presente, não como recalque do analista, né? Não como esquecimento do analista, mas como algo que está presente. Né? Se a gente sempre deixa esse tipo de assunto dos problemas, né? Das frustrações, daquilo que fica como fracasso, né? Que fica como emperramento da análise, se a gente vai deixando isso de lado e quer falar só da teoria e das elucubrações teóricas, né? E da coisa mais refinada da clínica, e não vai para a lama da clínica, a gente vai deixando acontecer essas coisas, né? Que o ponto cego fique sempre só no ponto cego, né? Fique sem ver mesmo, né? A gente vai deixando isso de lado, de escanteio, não, faz parte mesmo, não vamos... E aí, os caldo entorna, né? Aí a coisa fica perniciosa mesmo, né? Para algumas conduções aí. Diga aí, Mas Josilene. Simone, quer falar? aí eu penso que, eu queria falar, mas aí eu penso que seria, então, levar para a sua análise pessoal, né? Eu não estou, por exemplo, não estou suportando escutar tal paciente, ou esqueci o paciente, né? Isso acontece, já aconteceu comigo. O paciente me Acontece com liga, todo estou mundo. aguardando você aqui, né? Então, você tem que Acontece. trabalhar isso, né? Só que, Simone, eu não sei como é que você vivencia isso, né? Ou percebe com colegas. Às vezes a gente esquece de levar para análise também, às vezes a gente esquece de levar para supervisão, às vezes isso vai ficando de lado mesmo. O meu ponto aqui é a gente poder falar disso publicamente, né? Não só intimamente,
na nossa análise, na nossa supervisão, ficam questões muito íntimas, que de tão íntimas vão virando tabu. Isso é problemático para o Aham, campo analítico. Isso é problemático. sim, Então, eu concordo, já é o jeito que a gente tem para lidar, mas eu gosto muito desse jeito que a gente está lidando agora, né? Mais público, né? sim. Às vezes a intimidade ela fica tão íntima que vira uma vergonha, vergonha de Uhum, supervisionar, vergonha de levar para análise. Isso fica problemático para o campo analítico, né? uhum, Como um todo. E a gente tem uma sim. vontade de ser analista, né? Que é o que atrapalha o desejo de analista. A gente tem Uhum, vontade de fazer bem para o paciente, que é o que atrapalha a condução, às vezes, do tratamento. Então, tudo isso vai virando um negócio muito lodoso, que a gente acho que fala pouco mesmo, né? Então, é um pouco por aí. sim. A Josilane, né, que tinha levantado a mão. Sim, eu levantei. Eu não consigo abrir a câmera, tudo bem? Tranquilo, claro. Você me escuta bem? Sim. Eu não li seu livro, né, ainda, infelizmente, mas eu gostaria de saber se na sua pesquisa, nas entrevistas, foi possível você identificar, agora, assim, tentando pensar mais um pouco do lado do analisando, né? Não pensando tanto na supervisão, na análise pessoal, ou nessa apreensão mais teórica, mas, assim, de alguns casos mesmo que podem ser mais difíceis do ponto de vista da estrutura, Uhum, né? Por exemplo, se apareceu isso, assim, sabe? uhum, Neurose obsessiva, para mim, sabe? uhum, Tem uma coisa ali, ou um uhum, psicótico, uhum, se você conseguiu identificar, ou uma melancolia, sei lá, algo uhum. assim, se foi possível nas suas É, entrevistas. você sabe que é, nas entrevistas eu não escutei coisas desse tipo, mas nas leituras, né, da parte teórica, a gente escuta muito da dificuldade da escuta da obsessividade da psicose, justamente isso que você está trazendo, né? E essa dificuldade da escuta tem muito a ver com a repetição, né? Com a sensação de que está trazendo sempre a mesma coisa. E isso é uma questão que, de novo, né, acho que a gente fala pouco, né? Como é que a gente sustenta uma escuta em que a gente está com uma sensação de que aquilo perdeu a capacidade, a carga simbólica, né? Que aquilo perdeu para a gente a possibilidade de desdobramento, né? Como é que a gente lida com isso, né? Porque de fato a gente tem dificuldade muito grande de ouvir certas estruturas. Isso, o que a gente faz quando a gente se sente completamente impotente, né? Quando a gente fala pouco disso. Já tentei supervisão, já tentei falar disso na minha análise, quando você até já está falando desse jeito, né? Já tentei isso, já tentei aquilo, você já está num estado, né? Que põe a gente para pensar o que é desejo de analista aí, né? O que tem a ver com vontade de atender, desejo de analista? Tem um pouco a ver com isso ou não tem? Né? Tem a ver com o que é atender alguém quando você não quer atender aquela pessoa? O que você faz com aquilo? Né? Quando chega num limite extremo. A gente fala muito pouco de encaminhamento, quando o analista sente que não dá conta, o que ele faz com aquilo? Vai ter que suportar, não vai, até quando, até onde, vai retroceder, não pode retroceder, vai encaminhar, não pode encaminhar. A gente fala pouco disso. Vocês já ouviram alguém falar sobre encaminhamento, assim, de tipo, difícil, né? A postura que eu mais escuto é não retroceda, insista, né? Vamos tentar de outro jeito, vamos tentar outra coisa. Isso é maravilhoso, porque a ideia é essa, né? A gente não precisar abrir mão, abandonar, né, o tratamento. Isso é muito importante. Mas até onde a gente não está também vivendo uma espécie de tortura a dois, de loucura a dois ali, né? Sem poder fazer nada ali, achando que aquilo... Às vezes é a nossa sensação e não é a do paciente, também tem isso. Né, que precisa prestar atenção, que às vezes, como é que a gente faz quando a sensação que a gente tem é de não suportar, mas a pessoa está indo sempre, está animadaça, está tudo bem para ela. São muitas coisas que a gente fala pouco, né? Mas Simone, você ia dizer.
Não sei se ia dizer. Boa noite, está aberto? Opa, Perguntas? claro, Tudo tudo bem, bem. Adilson? Vou fazer uma inferência, não sei se entendi, né, além do que você pesquisou, mas parece um paradoxo. Parece que as pessoas que precisariam de mais supervisão estão tendo menos supervisão. E aqueles, teoricamente, que estão andando mais, os analisandos que produzem mais, recebem mais atenção do analista. Pensei certo ou esse é um paradoxo que você não pensou na pesquisa? Olha, Adilson, é uma pergunta muito legal, né? Porque coloca as coisas desse modo, numa tentativa de fazer uma regra dessa escuta, né? Isso pode ajudar e pode não ajudar a gente, né? Estabelecer as coisas desse modo, né? Porque é isso, né? O jeito que você fala é muito interessante. Quando o paciente entrega mais, né? Produz mais, essa coisa é muito é muito interessante da gente avaliar, né, nas nossas conduções de caso clínico. Você já se perguntou, vocês aqui se perguntam, né, tem caso clínico que eu deixo mais de lado, que eu não supervisiono, que eu nunca supervisionei? Tem caso clínico que eu levo? Por que eu levo esse e não o outro? Tem a ver com o quê? O que eu fui escutando na pesquisa é assim, aqueles casos clínicos que são mais graves, e por graves as pessoas entendiam assim, ideação suicida, acabou de perder alguém, me deu muita angústia enquanto analista, são os casos em que as pessoas mais procuram fazer supervisão. Só que essa pessoa que está atendendo, que faz supervisão desse caso, que ele está chamando de mais grave, está atendendo outros 10, 20 casos em que pode estar patinando, não andando, alguns casos, ou um caso, ou, né? E não está supervisionando aquele caso, porque está preocupado com aquele outro, que está dando mais trabalho. Tudo isso a gente fala muito pouco, né? Assim, o que eu escutei na pesquisa foi isso, né? Às vezes eu deixo de lado os casos clínicos que estão mais tranquilos, né? E supervisiono aqueles que estão me angustiando mais. Isso é uma postura que a gente precisa ter. Só que e aqueles, como é que ficam, né? Então, a gente, não sei, né? A gente fala muito pouco disso. Aline, Aline quer fazer uma pergunta? Obrigado. Imagina. Acho que não. Acho que abriu sem querer. Acho que no chat o pessoal foi fazendo os comentários, né? Sim, trabalhosos, né? Os casos trabalhosos. Dani, essa sua última fala me deu uma questão. Mas será que também não pode ser um ponto, não sei se perigo é uma boa palavra, mas justamente esses casos que a gente acha que tá tudo beleza, ele também tem alguma coisa ali que a gente não tá vendo? Sim, A gente pensa, sim. esse não, esse tá ótimo, esse aqui não tem nada para me levar, não. Mas isso que é o complicado do que a gente faz, né? Porque é lidar com essa postura que a gente teoricamente e na prática, né, tem que ter e que consegue ter mancando, e vai ser assim. Só que se a gente der muita mancada, a coisa degringola demais, né? Esse é um pouco do cuidado, né? Então, eu acho interessante que a gente possa falar disso um pouquinho mais publicamente, né? Claro que não é para ser uma devassa e que descredibilize a psicanálise. Acho que tem que ser algo no nosso campo, né? Mas um pouco mais em grupo do que só na supervisão, do que só na análise pessoal, porque, como eu disse, isso vai acabando virando uma vergonha, né? Um medo de errar. E claro que isso, quando é possível, a gente vai falar disso também na análise, na supervisão, mas a possibilidade, né, de que isso vire algo por conta do desejo de ser analista, né? Que vire algo que atrapalhe, que vai sendo escondido, que vai sendo esquecido, que vai sendo não dito, a gente podendo falar assim em pequenos grupos, um pouco mais publicamente, isso vai sendo mais possível,
né? Da gente não se envergonhar, da gente não a tratar como se não devesse acontecer, da gente não tratar como se fosse algo que a gente não pode falar sobre, né? Acho que é um pouco isso, mas é claro que tem casos que a gente acha que está indo tudo, mas aí que tá. Essa coisa do índice de que a coisa está andando é muito difícil, né? Qual que é o índice de que a coisa está andando? Eu tentei inventar um aí, né? De que a coisa não está andando. Porque de que a coisa está andando é muito difícil, né? Então vamos pelo lado do que eu estou achando que por aqui não está andando. Já ajuda um pouco, talvez. A ideia é um pouco essa, né? Vamos ver se ajuda. A ideia foi um pouco essa, pessoal. Acho que é isso, né, tá? Já é mais de 8 horas, né? Sexta-feira. Acho que a gente pode encerrar. Tá Muito legal. obrigada, viu, Dani? Foi tão maravilhoso quanto Obrigada eu eu. imaginei que seria. Ó, muito gostoso, gente. É uma satisfação mesmo. Como eu estou dizendo, é bem legal papear sobre isso em grupo. É muito, muito mais interessante para mim. Espero que tenha sido para vocês também. Você quer falar, Obrigada, Dani. Valeu, Rê. quer só falar do seu grupo antes da gente encerrar aqui, que deixa fica ali gravado para quem Pode for ser. assistir? Acho que eu ofereço, quem quiser saber, né, pode entrar em contato, Instagram, eu ofereço grupo de estudos, tem grupo de pesquisa, então entre em contato comigo, a gente pode conversar mais depois, tá bom? É mais isso. Sim. Até. Tchau, gente. Obrigado, viu, Tchau, Dani? tchau. Obrigadão. Obrigada mesmo.